Gênesis 29:20, família em reconstrução. Diga comigo: assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que ele a amava. Vamos ler de novo, todo mundo? 1, 2 e... Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel. Amém. Pode se assentar, fala conosco, Senhor Jesus. O livro de 1 Coríntios, capítulo 13, tem um dos textos mais bonitos da Bíblia, que é o capítulo do amor, né? Paulo fala sobre, no capítulo 12 de 1 aos Coríntios, ele fala sobre as habilidades e os dons que Deus nos deu, a capacidade de fazermos coisas. Então, no capítulo 12, quem está comigo? Vou devagarzinho. No capítulo 12 de 1 Coríntios, o apóstolo São Paulo fala sobre as habilidades, sobre os dons que cada um de nós tem. Ele fala sobre os dons ministeriais e ele fala sobre os dons espirituais, por exemplo, como os dons de curar, os dons de operação de milagres, os dons de operação de maravilhas, o dom da profecia. Ele fala sobre o dom de falar em línguas. Então isso tudo ele fala no capítulo 12, desse poder, dessa capacidade que Deus deu para cada um de nós. Isso representa as habilidades que temos na vida de empreender, de comprar e vender, de construir, de trabalhar, de sonhar. Os dons que cada um tem, e o dom que eu tenho é diferente do seu. E às vezes a gente se sente envergonhado quando vê alguém capaz de fazer uma coisa que a gente não é capaz de fazer. Mas eu já passei dessa fase, falo com o seu irmão, uma hora você vai passar dessa fase. Eu já entendi que cada um tem a habilidade que Deus deu para ele, na área que Deus deu para ele. Quem está aí, dá um glória a Deus. Eu não sei fazer muita coisa com ferramenta, manual. Pergunta para o seu irmão aí se ele sabe, como é que é. Não sei fazer muita coisa não, mas a minha mulher sabe. Eita, filha, ela me pede presente, que ela me pede Dia das Mães. Lixadeira, furadeira. E quando ela fala assim, eu vou mexer nos negócios ali, dá aquela dor de barriga na gente, sabe? Porque eu vou ser ajudante dela. Normalmente eu vou ser o ajudante dela. Agora, por exemplo, semana atrasada, ela tinha um cômodo lá em casa que estava sem forro. Ela falou, eu vou pôr forro nesse cômodo. Eu falei, Jesus, Nazaré. Aí com um pouco chegou o forro lá, eu falei, Jesus. Aí comecei a ligar para os amigos e perguntar, vocês não sabem pôr forro não, gente? Para ver se eles vinham pôr forro e eu me livrasse, né? Mas não teve jeito não. Ela começou a pôr forro, terminou de pôr forro, e eu o ajudante. Pega aquele martelo ali para mim. Pega aquilo ali para mim. E eu só assim, ó, dando. Mas eu já passei dessa fase, porque as habilidades que eu tenho, ela não tem. Eu falo com ela, você vai pregar hoje? Ela, Deus me livre. Misericórdia. Eu não falei, tá vendo? Por quê? Porque as habilidades que ela tem é diferente das habilidades que eu tenho. E as habilidades que você tem, normalmente é diferente das habilidades dos outros. Então, se Deus te deu uma habilidade especial, fique feliz com ela. Fique tranquilo, fique em paz com ela. Você não é igual a todo mundo e pode ter certeza disso. Então, no capítulo, eu estou falando isso porque no capítulo 12 de 1 aos Coríntios, o apóstolo São Paulo fala dos dons e das habilidades que Deus reparte para cada um. Mas no capítulo 13, ele já fala sobre o dom supremo. Ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens, e ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu trabalhasse com lixadeira, furadeira ou com enxada, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se todavia eu não tivesse amor, ele disse, eu nada seria. Por quê? Porque o amor é que faz tudo valer a pena. Diga para quem está ao seu lado, o amor é o que faz tudo valer a pena. Quem concorda, levante a mão, por favor. O amor é que faz
o ministério valer a pena, que faz os dons valer a pena, que faz o trabalho manual valer a pena. E por que eu estou falando sobre isso? Porque na reconstrução de uma família, o material principal que você precisa é o amor. Você precisa encontrar o amor. Se você não encontrar o amor, não adianta construir a casa. Se você não encontrar o amor, não adianta você querer comprar ferramentas. Então Paulo disse que agora, pois, permanecem, no capítulo 13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E ele diz, dos três, o maior é o amor. Então, na reconstrução de uma família, ou na família em construção, o que nós precisamos para construir alguma coisa, sem dúvida nenhuma, é o amor. O texto que eu li é muito sugestivo, porque fala de um homem chamado Jacó, que apaixonou por uma mulher chamada Raquel. E, na verdade, eles eram meio parentes, né? A história de Jacó é uma história muito triste. Ele estava em casa e ele teve que sair fugido de dentro da sua casa e ser levado embora, ir embora, porque o irmão queria matá-lo. O pai passou a odiá-lo e a única pessoa que amava Jacó de verdade era a mãe. E a mãe chamou ele e falou assim, olha, o negócio aqui está perigoso para você, vai embora para a casa do seu tio que se chama Labão. E ele foi embora para a casa do tio Labão, mas quando ele chegou lá, ele se apaixonou pela prima chamada Raquel. E quando ele foi... Quem está aí? Está todo mundo comigo? Quando ele foi se declarar para sua prima, chamada Raquel, e ele queria realmente um relacionamento com ela, ele foi falar com o pai da noiva disse assim, olha, ninguém aqui pode casar sem um dote. E Jacó, você sabe da história dele, em Gênesis capítulo 28, quando ele fugiu de casa, ele só tinha uma pedra para colocar debaixo da cabeça no lugar de travesseiro. Foi o primeiro homem a fazer um voto de ser dizimista, foi Jacó. Ele pôs a pedra debaixo do travesseiro, debaixo da cabeça em lugar de travesseiro. E ele tinha só um vidrinho de azeite. E ele teve um sonho que anjos subiam e desciam por uma escada. Quando ele acordou, ele disse para Deus assim, se o Senhor for comigo nessa jornada e não me deixar faltar roupa para vestir, não me deixar faltar pão para comer, e se um dia o Senhor me fizer voltar em paz para minha casa, eu digo aqui agora, diante das estrelas, que o Senhor será o meu Deus, e de tudo que o Senhor me der, certamente eu te devolverei o dízimo. Ele fez um voto ali, e ele não tinha nada, Jacó não tinha nada, absolutamente nada. Ele estava, como eu disse, ele estava saindo fugido da casa do pai dele, indo em direção à casa do tio dele, e naquele sonho, naquela visão que ele teve, ele fez um voto que de tudo que Deus... O melhor voto é esse, é quando você não tem nada. Fala com o teu irmão, o melhor voto que você faz na vida é esse. Mexer com quem tem alguma coisinha é difícil, porque o cara acha que aquilo que ele tem já é de quem? É dele. Ele fala, não, eu trabalhei, isso aqui é meu. Então, é difícil mexer com quem já conquistou alguma coisinha. Mas Deus fica atentamente olhando para quem não tem nada. Por exemplo, Ana não tinha nada. Tinha? Não tinha. Ela era estéril. E ela disse, olha, eu não posso ter filho, a minha rival já deu 10 para o meu marido, eu não tenho filho nenhum, mas eu te digo, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele de volta no teu altar e ele será seu todos os dias da vida dele, eu faço voto. Então aquele voto tem muito valor porque ela não tem nada e ela não tem nada a perder. Quem não tem nada, não tem nada a perder, mas tem tudo a ganhar. Quem está aí, dá um glória a Deus. Olha para quem está ao seu lado e diga, quem não tem nada, não tem nada a perder, mas tem tudo a ganhar. Ele só tem que ter uma coisa. O que ele tem que ter? Palavra. Por quê? Porque ele não tem dinheiro. Como Ana não tinha filho, Jacó não tem dinheiro, ele não tem nada. Mas ele tem uma coisa. Quando o homem perder o poder da palavra dele, então esse homem pode ser enterrado, mesmo que seja vivo, porque ele não presta para mais. Porque a única coisa que você tem é a sua palavra, e você tem que honrá-la. Você tem que honrar a tua palavra em qualquer situação. E é isso que Deus, apaixonado conosco, é isso. Quando nós damos uma palavra e cumprimos aquilo que nós estamos falando.
Então Deus não gosta de gente enrolado. Deus não gosta de gente que vai para frente e para trás. Tiago disse que o homem que é como as ondas do mar, que ora vai e ora vem, esse homem não adianta pedir nada a Deus, que de Deus ele não vai receber nada, porque a palavra dele não se confia na palavra dele. A palavra dele é igual um morão de cerca podre, não pode escorar que cai. A palavra desse homem duplo, homem de palavra dobre, que uma hora fala, outra hora desfala, é o que Deus mais abomina nas pessoas. Mas Deus ama quem não tem nada, quem não tem dinheiro, quem não tem nome, quem não tem nada, mas ele tem o quê? Palavra. Olha para o teu irmão e diga: você tem uma coisa que Deus ama, que é a palavra. Agora pergunta para mim, por que Deus ama a palavra? Porque a única coisa que ele te deu foi a palavra dele. Ele disse: eu vou voltar e vou te buscar. E pode confiar nele que ele vai voltar para te buscar. Quem está entendendo? A única coisa que temos aqui de Deus é o que, gente? Materialmente falando, a única coisa que temos aqui de Deus é a sua palavra. E quem confia nessa palavra vai ser salvo por ela, pode ter certeza disso. Então Deus é um Deus de caráter. O que ele fala, ele cumpre. E ele espera que você também fale e cumpre. Então Jacó, eu estou falando isso tudo para falar do amor, olha só, que coisa, né? O Jacó não tinha nada, mas ele deu a palavra dele. Ele disse assim: se o Senhor, de tudo que o Senhor me der, daqui para frente, certamente eu te darei o dízimo. Ele não tinha nada a perder, porque ele não tinha nada, mas ele tinha tudo a ganhar. Quando ele chega na casa do sogro dele, o sogro dele fala com ele o seguinte: ele apaixona pela prima, chamada Raquel. Ele apaixona pela prima Raquel, e ele vai falar com o sogro Labrão, que também é tio dele: eu me apaixonei pela menina e quero casar com ela. E o pai de Raquel falou com ele: olha, aqui não é assim, você precisa ter um dote para casar com ela, um presente, você tem que me dar alguma coisa para casar com ela. E o Jacó, ele tinha alguma coisa? Ele só tinha um vidrinho de óleo e a palavra dele. Então o Labão falou assim: olha, para você casar aqui, já que você não tem nada, você vai ter que trabalhar de graça para mim. Você vai ter que trabalhar de graça para mim durante 7 anos. Dia e noite você vai trabalhar 7 anos de graça para mim, para poder casar com ela. E Jacó apertou a mão do seu sogro e disse: esse é o meu dote, esse é o meu presente. Nos próximos 7 anos eu não vou ganhar nada, eu não vou comprar nada. Tudo que eu tiver eu vou ganhar dos outros, porque eu não vou ter dinheiro para comprar comida, nem para morar, nem para vestir, para nada. Mas eu vou trabalhar 7 anos porque eu amo essa mulher. E a Bíblia diz que os 7 anos aos olhos de Jacó foram como poucos. Não ouvi como poucos? Pelo tanto que ele a amava. A pergunta que eu faço hoje é: quanto vale quem você ama? Pergunta para o seu irmão: quanto vale? Para Jacó, Raquel valia quanto? 7 anos de trabalho. 7 anos sem receber um centavo sequer. Irmãos, quando a gente ama alguém de verdade, a gente faz concessões pelo amor que a gente tem por essa pessoa. Quem está aí? Quem está ligado? Se eu amo esse lugar, se eu amo a igreja do Senhor Jesus, por amor a essa igreja, por causa do amor a essa igreja, eu tolero as coisas que não são tão legais aqui dentro. Porque, abrindo um parênteses, eu quero dizer, diga para o teu irmão assim: a igreja não é o fim, diga comigo. A igreja é o meio. Presta muita atenção nisso. Por que o que me mantém aqui, ou o que me mantém na minha família, ou o que me mantém na igreja, é só uma coisa? Por isso que Paulo diz: ainda que eu falar a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tiver habilidade para tudo, ainda que eu entregar o meu corpo na fogueira para ser queimado, se eu não tiver o quê? Isso nada adianta. Então não adianta eu ser pastor dessa igreja, não adianta eu ser obreiro dessa igreja, não adianta eu ser membro dessa igreja. A única coisa que vai me manter aqui não é os dons. O que vai me manter aqui é o quê? É o amor que eu tenho. E o amor faz com que essa igreja, mesmo cheia de defeitos, ela pareça perfeita por causa do amor que eu tenho por ela. Porque, como eu disse aqui, a igreja não é o fim, a igreja é o meio pelo qual você é salvo. Deus, eu vou dizer de novo, a igreja não é o final, não é o final. Você não chega aqui e chegou no final. Você chegou aqui, você chegou no caminho. Isso aqui é o meio pelo qual Deus estabeleceu que Ele vai usar para te levar para o céu.
Eu vou dizer de novo, a igreja é a maneira que Deus estabeleceu para te levar para o céu, para a eternidade. Então a igreja não é a parada final. A igreja é só um detalhe nessa jornada eterna que eu estou indo para o céu. Quem vai para o céu, levanta a mão e fala alguma coisa. Então o que me mantém nessa igreja não é outra coisa, senão o quê? Eu não ouvi, senão o quê? Se eu não aprender a amar, ou se eu não desenvolver o amor, eu não consigo construir nada. Eu não consigo construir casamento, eu não consigo construir patrimônio, eu não consigo construir ministério, eu não consigo construir coisa nenhuma. Então, a igreja, ela não é a fórmula final que Deus estabeleceu para nenhum de nós. Não. A igreja tem que ser amada porque a Bíblia chama a igreja de a noiva de Cristo. Diga para quem está ao seu lado, a igreja é a noiva de Cristo. Deus escolheu usar a igreja como instrumento aqui na terra. É nela que é pregado o evangelho. A Bíblia diz como, Romanos 10,14, como ouvirão se não há quem pregue? Como que você vai ouvir falar sobre Deus se a igreja não pregar sobre o evangelho? Então, a igreja é uma maneira que Deus estabeleceu de você ouvir o evangelho. Os salvos são cuidados na igreja. Diga para o seu irmão, os salvos são cuidados na igreja. Quem está aí, fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Por mais defeito que a igreja tenha, verdade, a igreja é um hospital, não um museu de gente perfeita. Fala com o seu irmão, a igreja tem defeito porque ela é um hospital. Ela não é museu de gente perfeita, de carro perfeito. Isso aqui é um hospital. Fala com o irmão aí, a igreja é um hospital. Tem gente com câncer do pecado, tem gente quebrado pela desilusão da vida, tem gente com o coração doendo por causa das desilusões. Aqui só tem gente machucada, isso aqui é hospital, aqui é lugar de sarar gente. Fala com o irmão do lado, diga aqui, estou em tratamento, fala com ele. Quem está em tratamento aqui, levanta a mão. Não tem ninguém perfeito, você vai encontrar perfeição na igreja, você vai para igreja é igual curva de rio. Você já viu curva de rio? O rio está indo. Galho que você joga, saco de lixo, tudo vai descendo. Mas na hora que tem uma curva, o que acontece com o lixo? Para tudo na curva. Fala para o seu irmão, a igreja é igual curva de rio. Todo mundo que não presta para quê? Só que o Espírito Santo trabalha de uma maneira tão poderosa. Eu vou dizer para ver se dá um glória a Deus em alguém. O Espírito Santo trabalha de uma maneira tão poderosa que ele transforma essas pessoas em gente de bem, em gente amada e em gente que ama. É por isso que fazemos o culto do amigo no último domingo do mês. É para trazer gente boa? Não, é para trazer gente ruim mesmo. Porque eu sei o potencial e o poder dessa igreja de transformar a vida das pessoas, de curar as pessoas, de libertar as pessoas. Quem acredita que o Espírito Santo age nessa igreja de maneira poderosa? Dá um glória a Deus, gente. Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Deus pode e Ele faz coisas interessantes na igreja. Mas a igreja não é perfeita. Diga para quem está ao seu lado, a igreja não é perfeita. Efésios 5:25 diz que Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, a fim de apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. Ele está limpando e aperfeiçoando os defeitos. E os defeitos não anulam esse propósito. Olha o que diz Efésios 5:25, eu vou ler isso com calma. Lê para mim, por favor. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Continua. Para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Deus fala que a igreja é como a esposa. Fala com o seu irmão, a igreja é como a esposa. E Jesus é como o marido. Olha o que a Bíblia está dizendo. Põe na tradução mais clara para a gente e volta no versículo 25. Por favor. Vós maridos, amai vossas mulheres, como Cristo ama a igreja, e a si mesmo se entregou. Primeiro ponto, quem quer construir uma família? A base principal, marido e esposa. Quem é? Não ouvi, quem é? Como é que se constrói uma família? A partir do esposo e da esposa, do homem e da mulher. E qual que é o papel do homem nesse relacionamento? Ele tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja.
e se entregou por ela. Diga para o marmanjo do seu lado: você não tem que explorar a sua mulher, você tem que se entregar por ela. Tem que levantar cedo mesmo, dormir tarde mesmo, você tem que ser o provedor da casa mesmo. Se ela pedir um fogão de lenha, você tem que dar o fogão de lenha para ela mesmo. Quem está aí, levanta a mão e fala alguma coisa. Se ela pedir um outro sapato, mesmo tendo sapato, você tem que fazer o quê? Se virar e dar outro sapato para ela mesmo, porque Cristo amou a igreja e se entregou por ela, e o marido deve amar a mulher e se entregar por ela. Só a mulher dando glória a Deus. E um solteiro, você viu? Que não sabe nada da vida. É isso que a Bíblia está dizendo. Marido, você tem que amar a igreja igual Cristo ama. Não, peraí. Marido, você tem que amar a esposa igual Cristo ama a igreja e se entregou por ela. Ele se entregou por ela como sacrifício. Então o marido tem que ser um sacrifício pela vida da esposa. Não importa a situação, ela está certa mesmo. Olha para o irmão e diga: não importa a situação, a mulher está certa mesmo. Tenta ficar certo, que você fica 10 vezes mais errado. Quem está aí? Isso é bom de falar, lindo de praticar. Pratica que você vai ver. É assim. É assim. Ela acha que eu fico zombando dela. Ela fala assim: faz isso. Eu falo: eu faço. Ela não precisa fazer. Como é que fala? Né, ela usa o sarcasmo. Não precisa fazer com sarcasmo. Eu falei: não, é de boa vontade. Claro que é. Porque eu preciso, segundo o mandamento bíblico, para construir uma família, eu preciso me entregar por ela. Continua, olha só. Continua. Como Cristo se entregou pela igreja? É a mesma maneira que o homem tem que entregar para a mulher. Para quê? Quando ele se entrega por ela, o que ele faz para ela? Ele a santifica, ele a purifica com a lavagem de água pela palavra. Não, peraí. Quando ele se entrega para a mulher, ele faz duas coisas por ela. O que ele faz? Santifica e purifica a mulher. Como Cristo também santifica e purifica a igreja. Como é que Cristo santifica e purifica a mulher? Como que Cristo santifica e purifica a igreja? Pela palavra. Com lavagem da água pela palavra. E como é que o homem santifica e purifica a mulher? Com lavagem da água pela... Fala com o seu irmão: a palavra que sai da sua boca limpa a sua mulher. Pega na mão do irmão e fala para ele: as palavras que saem da sua boca, elas são como água. Ela tem poder de lavar a sua mulher. Gente, vocês estão falando é nada, hein? O assunto ficou pesado? Vou de novo. Como é que Cristo me santifica e me purifica? Pela sua... É como se ele jogasse água e me limpasse. E Deus está falando o seguinte: que a palavra do marido tem poder de limpar a esposa. Diga para essa mulher: eu te amo, para você ver. Vai saindo cascas do coração dela. Diga para ela: você é a coisa mais importante da minha vida. Vai limpando. Pastor, minha mulher está cheia de maldade. Começa a lavar ela com a sua palavra. Vamos treinar? Pegue na mão da donzela e diga para ela alguma palavra que possa lavá-la agora. Ô, irmão, você deu a mão para ela e ficou caladinho. Ela começou a rir. É porque ela está esperando a água. Ela está esperando a água. Quem está aí, gente? É o que a Bíblia está dizendo, que parece brincadeira, mas é sério. Que a palavra do homem, eu estou falando de construção da família. A palavra do homem, ela tem poder de sujar a mulher. E a palavra do homem tem poder de limpar a mulher. Então, às vezes, e muitas vezes, a gente suja a pessoa que a gente ama, e também com os filhos, e eu acho que isso funciona em todas as esferas. A gente suja as pessoas que estão do nosso lado com a nossa boca, com aquilo que a gente fala: você não presta, você não vale nada, você não serve para nada, você, não sei para que eu fui casar. Então, e eu digo isso marido e esposa, né? A palavra de vocês tem o poder de sujar e tem o poder de quê? De limpar uma pessoa, a pessoa que está próxima a você. Então,
Não é difícil ser bondoso, não é difícil ser bondosa. E se você consegue ser bondoso e bondosa com quem está do lado de fora, muito mais você tem que ser bondoso e bondosa com suas palavras com quem está do lado de dentro. Você tem que pegar as melhores palavras que você tem e usar dentro de casa. Diga para quem está ao seu lado, você tem que pegar as melhores palavras que você tem, as melhores, e não usar elas na rua, porque a pessoa que você usa na rua, você vê uma vez, nunca mais vai ver. Mas a pessoa que está dentro de casa é aquela que você vê todo dia, que você convive com ela todo dia. Então as melhores palavras têm que ser usadas dentro de casa. A educação prima e perfeita tem que ser usada com os filhos, com o marido, com a esposa. Tem que ser usada dentro do lar, porque a Bíblia está dizendo que a palavra limpa, que a palavra quando sai da sua boca, ela limpa, ela tira a raiva de dentro de uma mulher, ela tira o ódio de dentro de uma pessoa, ela dá ânimo para uma pessoa caída, ela levanta uma pessoa abatida. Quem tem poder da palavra é você, e é você que tem que fazer isso. Ei, quem está aí? Quem está ligado? Olha para o irmão e diga: não espera alguém de fora usar a palavra com sua esposa, não espera alguém de fora usar a palavra com seu marido, porque você tem o poder de limpá-la. Quem está aí? Vamos aplaudir Jesus. Diga comigo: amor. Ele é a base de tudo. E sem amor a gente não consegue fazer essas coisas. Então muitas famílias aqui estão desperdiçadas e destruídas, filhos, mas é simplesmente por causa de detalhes. Ninguém te ensinou. Como meu pai era um jumentão da roça. Meu pai, você ia abraçar ele, ele falava: não precisa de abraçar não. Falava: eu te amo, ele falava: eu gosto de você. E eu aprendi isso e agora eu estou doando isso. Mas se eu olhar a família do meu pai, ela foi despedaçada. Porque isso não tem tempo de validade. Funciona em todas as gerações. Não usou a palavra para limpar, você está usando para sujar e vai destruir a sua família. Então tem muita mãe aqui com filho desprovido de qualquer tipo de sei lá, de habilidade ou de honestidade, mas não é por causa dele. Porque ele ouviu, ele cresceu com você chamando ele de burro, chamando ele de ignorante, falando coisas com ele que você não precisava ter falado. Mas você falou também porque você não sabia, mas agora você é crente. Fala com o seu irmão: agora você é crente, irmão. Eu me lembro que quando eu tinha 14 anos, eu tinha convertido, eu estava com o Joel vindo do bairro Carijosa aqui para a igreja, a primeira igreja atrás da rodoviária, e a gente estava na Praça da Bandeira e eu vim andando com ele e de repente eu falei um palavrão. E ele também, novo convertido, ele nem ligou para o palavrão que eu estava falando. Porque nós conversando, eu falei o palavrão e continuei. De repente fez assim, ó, na minha boca. Eu falei: é possível que ele me dê um tapa na boca. O Joel. Aí eu achei que ele tinha batido na minha boca. Aí eu parei e ele continuou andando normal. Eu pensando que ele tinha me feito isso, eu fiquei parado. E o Espírito Santo veio e falou comigo assim: que nenhuma palavra torpe se encontre na sua boca. Então naquele dia eu entendi o texto de Efésios 5:25, que a palavra tem o poder de sujar alguém, mas a palavra também tem o poder de fazer o quê? De limpar uma pessoa. Então, marido, você precisa se entregar para a esposa, por ela, como Cristo se entregou para a igreja. E você precisa lavar a sua esposa para santificar a sua esposa e lavar a sua esposa como Cristo lava a igreja. Cristo lava a igreja com a palavra. E você tem que usar a sua palavra para limpar a sua família. Olha para quem está ao seu lado, diga: você precisa usar a sua palavra para limpar a sua família. Quem está aí, pelo amor de Deus, fala alguma coisa? Continua, por favor. Então olha a regra da construção da família. Verso de número 27. 5:27, Efésios. Efésios 5. Ele lava essa igreja para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então Cristo lava a igreja com a sua palavra. Repete comigo: Cristo lava a igreja com a sua palavra, para que depois ele ter lavado ela, ele apresente ela para si mesmo. De que maneira que a igreja está agora? Ela está
Gente? Gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Quando Cristo lava a igreja com a palavra, Ele faz a igreja ficar sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante. Diga para o seu irmão, o melhor salão de beleza para a sua esposa é a sua palavra. Quando você fala com ela e lava ela com a sua palavra, as manchas vão desaparecer do rosto dela, as rugas vão desaparecer do rosto dela, o sinal de velhice, eu vou falar de novo para ver se alguma mulher pelo menos dá um glória a Deus. Quando você trata a sua mulher bem, você trata ela com uma boa palavra, essa boa palavra tira da mulher ruga, mancha e mácula, e ela se coloca na sua frente como uma mulher gloriosa. Quem está entendendo, levanta a mão e dá um glória a Deus. Então diga para o irmão do lado, o melhor salão de beleza é quem? É a palavra do marido. É a palavra do marido. Então, quando a Bíblia diz que sem amor eu não consigo construir nada, não tem como construir uma família, não tem como levantar uma família, não tem como colocar uma família de pé, se você não usar o elemento principal, que é o elemento do amor. E eu digo, a mulher, ela é resultado, presta atenção no que eu vou te falar, eu termino aqui. A mulher, ela dentro do casamento, ela não gera nada, ela multiplica tudo. Pega na mão do irmão e diga, a mulher não gera, aliás, ela gera, né? Mas ela gera o que você colocou dentro dela. A mulher multiplica tudo o que você dá para ela. Você coloca o sêmen dentro dela, ela te devolve o quê? Filhos. A mulher multiplica o que você dá para ela. Diga para o seu irmão, a mulher multiplica o que você dá para ela. Você dá o sêmen, ela te devolve o quê? Filhos. Você chega com um pacote de arroz dentro de casa e joga com um pedaço de carne em cima da mesa. O que ela faz com aquilo? Você põe o mantimento, ela transforma numa refeição. Quem está aí, levanta a mão. A mulher é geradora, multiplicadora daquilo que você dá para ela. Você constrói uma casa. O que ela transforma aquela casa? Ela transforma a casa num lar. Você fala, nossa, agora eu tenho lar. Porque a mulher tem o poder de tudo que você coloca nela, ela multiplica, ela germina, multiplica e te devolve. Diga comigo, ela germina, multiplica e te devolve. Vamos lá todo mundo, 1, 2 e germina, multiplica e te devolve. Então se você dá para ela algo ruim, ela germina aquilo, ela multiplica aquilo e bate na sua cara com aquilo. Mas se você deu algo bom para ela, ela germina aquilo, ela multiplica aquilo e ela devolve para você. Quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Quem está aí, fala alguma coisa, crente, pelo amor de Deus. Então, a pergunta é, quanto vale essa pessoa que você ama? Como que eu faço para construir a minha família? Como que você faz? Você utiliza o elemento principal. Dons e talentos, dinheiro, não vai mudar nada na sua casa. O elemento principal é o amor. Sem ele você não consegue estar na igreja, trabalhar na igreja. Sem ele você não consegue estar em casa, trabalhar na sua casa. Paulo disse, agora pois permanecem a certeza, a fé, a esperança e o amor. Mas dos três o principal é o amor. Jacó disse, a Bíblia fala a respeito de Jacó, trabalhar 7 anos por Raquel, pareceu-se como poucos dias. Tamanho era o amor que ele tinha por ela. Então quando você faz qualquer coisa porque você ama, aquilo que você faz se torna algo leve, tranquilo e em paz, porque você está fazendo baseado no amor.